Tomar a decisão de ter um cachorro nem sempre é muito fácil. No começo, muitas pessoas pensam: qual é a raça que eu vou querer? Será que eu vou comprar? Será que eu vou adotar? Será que eu vou resgatar um cachorro? Qual será o melhor cachorro a ser adquirido? São perguntas e conflitos internos comuns até você ter o cachorro. Quando você tem o cachorro, aquela euforia inicial ela diminui bastante. Afinal, essa euforia vem de uma expectativa, muitas vezes por longo prazo, né? Às vezes a pessoa vai ter o primeiro cachorro quando ela é adulta. E ela idealiza o cachorro desde quando ela era uma criança ou um adolescente. E muitas vezes quando a gente pega o cachorro, e aí agora o cachorro existe. O que eu faço? Porque agora o cachorro, ele tá pulando, ele tá mordendo, ele tá latindo, ele tem comportamentos que eu não esperava que ele tivesse. Ele sente medo, ele tá destruindo as coisas, ele me morde. Esses conflitos eles são esperados, porque muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer. No geral, o que a gente recomenda? Procure um profissional, procure um adestrador. Hoje, no nosso mundo de internet, o que a gente faz? A gente procura um vídeo, a gente procura uma referência, a gente pode até conversar com algum amigo que já teve alguma experiência. Mas nem sempre essas soluções elas são tão factíveis ou elas são tão possíveis. Às vezes, contratar um profissional é um pouco mais caro do que a gente planejava. Afinal, quando o cachorro chega, ele vai demandar alguns custos que nós não esperamos. Envolve veterinário, quando é filhote, no primeiro ciclo vacinal, ou se é um cão já adulto, também vai envolver o veterinário, às vezes sob condições de saúde que a gente não sabe. Então ele precisa passar por avaliação. E a gente acaba tendo um custo que não esperamos. Assim como existem todos os recursos que precisamos comprar. Caminha, comida, pote de água e de ração, brinquedos. Mas será que tudo isso é necessário? Será que tudo isso está de acordo com a idade, com a raça, com o tamanho do cão, com a intensidade do cão? São muitas variáveis que às vezes vídeos na internet não são capazes de responder, mas é o que a gente tem. Então, esse vídeo aqui é para te ajudar a ter os primeiros passos. O que você vai fazer assim que o seu cachorro chega? Porque agora você é um completo leigo em relação ao cachorro. Mesmo que você já teve cães antes, você está pegando um indivíduo totalmente novo. Não existe um cachorro igual ao outro, assim como não existe um ser humano na face da Terra que seja igual ao outro, mesmo que seja gêmeo de alguém idêntico. Cada cachorro possui uma individualidade, seja da raça, seja do comportamento, seja ele nascendo da mesma mãe, ele é igualzinho o irmãozinho dele, mas ele é um cachorro totalmente diferente. O maior equívoco das pessoas é acreditar que os cães podem ser iguais, mesmo que sejam da mesma raça. É comum, por exemplo, uma pessoa que tem um Golden Retriever falar: nossa, mas o meu Golden ele não faz isso, ou o meu Golden faz isso ou aquilo. Por quê? Cada cachorro é de um jeito. Então, eu quero te ajudar a ter os primeiros passos para que você erre menos até você conseguir contratar um profissional. A coisa mais importante é você ter uma assessoria, um acompanhamento de um profissional dentro da sua realidade. Por que eu me refiro a isso? Você tem uma vida que tem uma rotina específica, você tem os seus problemas, você tem os seus compromissos e agora você decidiu ter um cachorro. Então eu não consigo te passar uma receita de bolo e esperar que você consiga. Muitas informações gerais até vão ajudar bastante, mas tem algumas informações que vão mais atrapalhar do que ajudar. Então, eu vou te trazer aqui 5 fundamentos, 5 coisas que são essenciais e dentro da sua vida você vai escolher o que é a melhor alternativa, porque eu não conheço nem você, nem o seu cachorro, nem o contexto no qual você vive. Às vezes você vai viver num momento de vida que não é o melhor momento que você consegue propor tudo que você gostaria, mas você quis ter um cachorro. Então você precisa, a responsabilidade sua, cumprir o seu compromisso com ele. Você não precisa ter tudo, não. Você só precisa ter a informação adequada para que você erre menos. Então a minha ideia é poder te ajudar, não só com esse vídeo, mas com vários outros vídeos que eu vou trazer na sequência. E eu quero também
a sua contribuição, né? Se você está gostando, já deixa o seu like e que possa compartilhar com alguém que vai fazer sentido essa informação. Além disso, eu estou começando a produzir conteúdos, então a sua inscrição no canal ela é muito importante e eu vou entender que você está gostando e eu vou trazer mais e mais informações para você para poder te ajudar. E principalmente, se você puder, deixa o seu comentário aqui. Tudo que você quer saber, absolutamente tudo, você vai me mandar aqui e eu vou preparar um conteúdo para te ensinar da melhor forma possível, dentro das condições possíveis também. Tem coisas que, como eu citei, contratar um profissional é a melhor opção, né? Tem informações que a gente precisa ter muito mais contato. Mas até lá, eu vou tentar te ajudar aqui. Então, vamos lá. Vou te trazer 5 tópicos, 5 fundamentos que são essenciais para que você erre menos assim que o seu cachorro chega, até você conseguir contratar um profissional. Então, a primeira coisa, qual tem que ser a sua prioridade? O cachorro chegou na sua casa. Na verdade, a sua preparação lá tem que acontecer antes do cachorro chegar. O primeiro lugar que você vai preparar é o banheiro do cachorro. Todas as vezes que eu vou trabalhar um caso de problema de comportamento, de xixi e cocô, é porque a pessoa não fez essa primeira coisa, que é adequar o ambiente de banheiro. Primeiro ponto é, decida qual vai ser o ambiente. Esse ambiente de banheiro, ele precisa ser um local específico da casa, no qual o cachorro tenha facilidade de acesso. Por exemplo, se sua casa é grande, não adianta você querer que seu cachorro durma no quarto e ele tem que se deslocar até um ponto muito distante, sei lá, uma lavanderia ou um quintal, para que ele faça xixi. Esse intervalo de distância que ele precisa percorrer é suficiente para ele errar. Então, o cachorro vai aprender aí do banheiro para a vida. Então, considere o ponto de acesso a banheiro um ponto de maior facilidade que o cachorro frequente mais. Então tem pessoas que às vezes moram em apartamento, por exemplo, e querem deixar o cachorro fazendo xixi lá na lavanderia. Mas toda a vivência que o cachorro tem é na sala ou é no quarto. Por que o cachorro vai querer ir para a lavanderia sendo que lá não tem nada? E às vezes lá tem a máquina de lavar que vai ficar fazendo barulho. Tem produtos de limpeza que cheiram mais forte e ele quer evitar cheiros muito fortes. Então tudo isso a gente tem que pensar. Então o primeiro ponto é banheiro. Mas eu vou juntar esse primeiro ponto a mais uma coisa, que é comida. Esse é o primeiro ponto que você precisa adequar. O que seu cachorro vai comer, definir quantas vezes no dia ele vai comer. Aí essa definição você vai perguntar lá para o médico veterinário dele que vai fazer a vacinação dele. Qual ração ele pode comer, qual é a quantidade, para o porte dele, para a idade dele. Baseado nisso, recomendo que você sempre fracione a refeição, nunca deixe disponível. Por que isso? Para a gente começar a criar os primeiros hábitos alimentares. E essa é uma maneira de a gente controlar também algumas coisas, principalmente quando o cachorro vai fazer cocô e quando ele vai fazer xixi. Então esse é o primeiro ponto. Decida onde o cachorro vai fazer xixi e, associado a isso, defina o que ele vai comer e qual frequência. Ah, Pedro, mas eu quero deixar a ração disponível. Você pode fazer o que você quiser. Aqui eu estou te dizendo o que é melhor você fazer para você errar menos. Então, se você vai demorar para contratar um profissional 6 meses, tenha como hábito já definido qual é a frequência que o seu cachorro vai comer. Ah, ele vai comer 2 vezes no dia. Ótimo. Se ele comer 2 vezes no dia por 6 meses, ele já aprendeu um bocado de coisas. Entre elas que a vida tem rotina, a vida tem regra, a vida tem limite. Não vou ter o que eu quiser a hora que eu quiser. Isso ajuda o cão a lidar com frustração, ele aprende a lidar com a ausência de recursos e entende que a vida tem valor. Ele precisa trocar um comportamento por algo muito importante, que é sobreviver. E aí é onde, depois que você vai contratar um profissional, você consegue introduzir atividades de adestramento para ensinar comportamentos, ensinar ele se comportar e a gente ter ferramentas de entretenimento. Eu posso usar a comida depois para algumas coisas. Então esse é o primeiro ponto. Gerencie comida e xixi. O segundo ponto fundamental para que você possa ajustar antes do cachorro chegar, você já vai planejar, tá? Você vai pensar em tudo isso que eu já estou te falando. Se o seu cachorro já está aí, você já vai criar essas novas definições. Segundo, onde o seu cachorro vai dormir.
Essa escolha é muito individual. Você pode escolher que o seu cachorro durma no quarto? Pode, não tem problema nenhum. Só que se você não sabe o que fazer, é importante criar algumas regras, tá? Porque assim, você quer que o seu cachorro durma no quarto, só que ele precisa aprender também que ele precisa fazer xixi. Então, ele dorme no banheiro ou ele dorme no quarto? Não sei, não posso te dizer isso sem conhecer você e o seu cachorro. O que eu posso te dizer? Ele pode dormir no seu quarto porque ele vai se sentir mais confortável, mas nesse momento ele não precisa dormir diretamente colado em você. Porque se você ensinar para ele que ele vai dormir com você sempre, e quando você não estiver? E se você precisar dormir na casa de alguém, ou você estiver viajando, teve um imprevisto ou um compromisso, então ele pode dormir no seu quarto, mas ele não precisa dormir na sua cama. Então eu recomendo que você tenha um espaço para o seu cachorro, onde na sua casa é o quarto do cachorro. Eu tenho certeza que você tem o seu quarto. Se não existe o lugar onde o cachorro dorme, logo não existe o lugar que é dele, tudo é dele. Então ele vai entender que se tudo é dele, ele pode interagir com qualquer coisa. E se você precisar deixar ele sozinho, onde que ele vai ficar? Então eu recomendo que você decida na sua casa onde será o ambiente que o cachorro vai dormir. Pode ser sim no seu quarto. E aí eu sugiro para você que se for no seu quarto, quando você sair, você vai ter que deixar ele no seu quarto. Será que é a melhor opção ele ficar no seu quarto? Será que ele não vai destruir tudo? Será que ele não vai bagunçar o que não pode? Então o ideal é que você crie um ambiente na sua casa no qual seja específico do cachorro para que ele possa dormir lá e que seja próximo ao ambiente do banheiro, tá? Então o ponto de dormir ele é fundamental, justamente para que você crie o hábito, até lembrando que esse vídeo é para que você se prepare para contratar um profissional. Como você não consegue ainda, vai fazendo isso para você errar menos, tá? Então definir o lugar é extremamente importante até para que o cachorro entenda que aquele ambiente onde ele está é um ambiente de conforto, é um ambiente de sossego, de calma, não é um ambiente de bagunça. Para quando você precisar deixar ele sozinho, ele sabe onde ficar. Para quando você precisar de um momento que ele sente medo, ele vai para o quarto. Então cães que têm medo de fogos, opa, ele vai para o quarto porque lá ele se sente mais seguro. Você vai fazer um faxinão na sua casa, você vai limpar a sua casa. Opa, se o cachorro sabe que o lugar de ele dormir é o lugar que ele fica confortável, ele vai para lá esperar. Então, defina o ponto de dormir. Terceiro ponto fundamental para que você erre menos: objetos e acesso a esses objetos. Infelizmente, as pessoas culpam os cães por se comportarem errado, destruir o que não pode. Mas entenda o seguinte: você é responsável por todas as coisas que estão na casa. Se o cachorro tem acesso às coisas, ele entende que ele pode interagir com isso. Então, se tem uma almofada no sofá da sua casa e o cachorro tem acesso à almofada, por que não mexer na almofada? O cachorro, mesmo que você queira acreditar que ele sabe o que é certo e o que é errado, não existe chance de ele entender isso. Ele aprende o seguinte: ele aprende a se acostumar na presença de um estímulo. Ele começa a aprender que ele pode ignorar a almofada. Não necessariamente ele entende que ele não pode interagir com a almofada. Entendeu? O cachorro não vai entender o que não pode. Não existe o que é não. Não faça tal coisa. O cachorro pode aprender a não fazer, que é onde ele aprende a ignorar. Então, se você deseja que o seu cachorro não destrua as coisas, ele não pode ter acesso às coisas. Ai, Pedro, mas a minha casa tem muita coisa. Então, esse vai ser o seu desafio. Preparar melhor o ambiente até que o seu cachorro esteja apto a vivenciar as experiências com os recursos que estão ali. Então, o que é importante? Você ter alternativas. Se o cão não pode destruir a almofada, ele pode destruir o quê? Esse o quê é o que você vai preparar. Ah, meu cachorro está comendo chinelo. Opa, quem deixou o chinelo? Você. Ah, mas eu não consigo separar o cachorro do ambiente. Opa, vamos ter que gerenciar melhor esse ambiente, até você conseguir contratar um profissional. Porque daí você vai precisar ensinar o seu cachorro a interagir com as coisas do ambiente, né? Objetos que tem 1 milhão de objetos às vezes na casa, que o cachorro precisa aprender a se relacionar com ele. Então tem barulhos diferentes, objetos diferentes,
movimentos que os objetos fazem. Então, por exemplo, um aspirador de pó é um objeto que para muitos cães é perturbador, porque ele faz um som e às vezes as pessoas, sem querer, ficam ameaçando o cachorro com um aspirador, que faz com que ele se relacione de uma maneira ruim com o aspirador. Então, para que você não tenha dor de cabeça, se preocupe com os objetos, coisas que o cachorro não pode interagir, não pode ter acesso a esses objetos, tá? Então, se você definir o lugar onde ele vai dormir e o ponto do xixi, normalmente esse lugar vai estar um pouco mais restrito. Então, vai ter tudo que ele pode interagir ali dentro. Mordedores, brinquedos, coisas que realmente ele vai poder destruir, objetos artesanais que você vai criar, né? Uma garrafa PET, por exemplo, ou uma caixa de ovo que você coloca a comidinha para ele comer de uma maneira mais lenta. Então a gente tem infinitas coisas, mas que para que você erre menos até você conseguir contratar um profissional, gerencie o ambiente e separe os objetos que ele pode ter acesso do que ele não pode ter acesso. Quarto ponto muito importante, falamos um pouquinho sobre ele, mas vamos focar nele agora, que é o ambiente. Você precisa decidir se o seu cão terá acesso a toda a casa ou se ele terá um acesso limitado. Por que isso? Mesmo que você dê acesso a toda a casa, ele precisa primeiro aprender que a vida dele tem um limite. E a melhor maneira de ele entender isso é com um limite físico. Então, assim que ele chega na sua casa, se ele aprender que a vida dele vai estar em certo ambiente, ele não vai sentir desejo em sair daqui. Ele não consegue sentir desejo do que ele não conhece. Então, se ele cria todo o entendimento dele naquele ambiente, caso ele vá para outro ambiente, ele sabe retornar para um ambiente confinado, ou seja, um ambiente limitado. Se o seu desejo é que o seu cachorro tenha acesso a toda a casa, primeiro ele precisa aprender que ele vai ter acesso apenas a um. Porque caso no futuro você precise que ele fique nesse ambiente, ele vai saber ficar nesse ambiente confortavelmente. O problema é que muitas vezes você quer dar acesso a toda a casa e você dá acesso a toda a casa desde o começo. O problema é que no futuro, em algum momento, você vai querer limitar o cachorro. Só que se ele aprendeu a ter acesso a tudo desde o primeiro momento, tirar o acesso dele é prejudicial, porque ele pode se rebelar, ele pode ficar frustrado, ele pode chorar, ele pode espernear, ele pode fazer uma bagunça que você não deseja. Então, o ideal é que você, assim que você define se seu cachorro vai ter acesso a tudo ou não, é que você limite o espaço. Assim que ele entendeu que o espaço dele vai ser limitado, sob supervisão, você vai dando acesso gradual aos outros ambientes da casa. Mas ele vai entender o seguinte, ele tem acesso no outro ambiente sob supervisão. Quando você não está, ele volta para um ambiente limitado. Isso é extremamente importante, porque caso você precise viajar para um lugar diferente, vai ficar hospedado numa casa, vai ficar hospedado num hotel, ele é um cenário limitado. Totalmente diferente da sua casa, que você tem opção de deixar o seu cachorro em outros ambientes. Então, primeiro, deixa ele num espaço limitado, ele aprendeu, vai dando acesso gradual. Isso vai ajudar também na construção do nosso primeiro tópico, que foi xixi. Se o cachorro tem acesso a vários ambientes, ele pode, com muita facilidade, preferir fazer xixi em outros pontos. Então, se a gente limitar o acesso dele em um espaço e os outros espaços ele vai sob supervisão, ele aprende a sair do ambiente que ele está e voltar para o ambiente de banheiro. Ele sai de onde ele está e vai para o ambiente de banheiro e onde ele dorme. Então, isso é muito importante até mesmo por um desenvolvimento espacial. Ele sabe sair de um ponto e voltar para aquele ponto. Isso se o seu desejo é dar acesso para ele irrestrito à casa. Se o seu cão for ficar limitado naquele espaço apenas, não tem problema nenhum. A questão é, você ainda vai ter a necessidade de apresentar os outros pontos da casa. Para que isso? Para que caso em algum momento, por algum motivo, o cachorro precise entrar, ele conheça as coisas que estão lá. Então, por exemplo, seu cachorro fica no quintal e é para ele ficar lá sempre, beleza. Mas é importante que ele conheça as coisas da casa.
um sofá, uma mesa, um objeto, porque em algum momento da vida dele, ao longo de toda a trajetória dele, é importante que ele vivencie isso, porque se você precisar, ele pelo menos aprendeu o que é aquilo. Não é que ele vai subir no sofá, não é que ele vai ficar nesse ambiente o tempo todo, mas isso não se torna um problema. Então ele vê um sofá, ele não vai querer pular. Ele vai ver uma mesa, ele não vai querer puxar a toalha ou puxar o pé da mesa. Se em algum dia, de repente, teve uma chuva muito forte e você quer colocar o cachorro para dentro, para não ser uma coisa muito ruim para ele, ele já vai ter conhecido. Então, é importante definir qual ambiente ele tem acesso ou não. E, principalmente, isso vai ajudar na questão dos objetos. Se o cão não pode ter acesso a um objeto X, você vai limitar o ambiente também. Então, os objetos mais preocupantes da casa estão no quarto. Então, o seu cachorro não vai ter acesso lá sem supervisão. Só vai acontecer quando você tiver. Isso é extremamente importante para quando você precisar mudar de casa. Então, mudei de uma casa para um apartamento. Normalmente, apartamentos são menores. Se o seu cachorro, desde o início, aprendeu a ficar num espaço limitado, quando ele for para um apartamento, ele sabe ficar num espaço limitado. Então, tem pessoas que falam, na minha casa nova não vou deixar o cachorro entrar dentro de casa. E na casa anterior, deixa. Opa, se o seu cachorro aprendeu um ambiente limitado, numa casa nova vai ser muito mais fácil. Vou mudar de país. O país tem outras regras. Ou vou deixar meu cachorro num espaço, num canil agora. Não é mais dentro de casa ou perto de mim, vai ficar num canil. Opa, então desde o começo ele aprender a ficar num espaço limitado é extremamente importante, além de ser uma forma de a gente gerenciar. Outra coisa que acontece muito são épocas festivas ou quando tem eventos sociais na casa. Então o ano inteiro não tem nada, aí um belo de um dia decidiram fazer Natal na sua casa. Putz, mas o seu cachorro não está tão acostumado com visita, não gosta tanto de pessoas. Se ele aprendeu a ficar no espaço limitado, vai chegar a visita, ele vai ficar no espaço dele, a visita não vai lá e vai estar tudo certo. O problema é você querer prender o seu cachorro sem ele ter aprendido isso. Obviamente você vai ter uma grande dificuldade, ele vai chorar, ele vai latir, ele vai fazer bagunça. Então você não pode culpá-lo por isso, uma vez que isso é totalmente sua responsabilidade. Então fazer isso, decidir isso no começo, vai te ajudar a errar menos até conseguir contratar um profissional para fazer a coisa de uma maneira bacana. E o quinto ponto, não menos importante do que os outros, e também não para por aqui, tem muitas outras coisas que a gente pode pensar, mas esse é um ponto fundamental para a gente começar a construir a vida do nosso cachorro sem grandes dificuldades. É a relação dele com as pessoas. É extremamente importante que você, ser humano, entenda que a forma que você interage com o cão ensina ele como ele vai interagir com as pessoas, tá? Isso começa quando o cachorro é lá filhotinho. Se ele cria uma relação legal com a pessoa, qualquer nova pessoa, ele vai transmitir exatamente o que ele aprendeu. Então, por exemplo, se o seu cão aprendeu a brincar com você mordendo a mão, se ele for interagir com uma outra pessoa, ele vai levar exatamente o que ele aprendeu. Só que se essa pessoa é uma pessoa idosa, que tem uma pele mais frágil, o cachorro vai machucar a pele. E se for uma criança, o cachorro vai interagir da mesma forma. Então, se você não quer que o seu cachorro se comporte de uma maneira descontrolada com alguém, é sua responsabilidade gerenciar a maneira que o seu cachorro vai aprender o que são pessoas. Assim como a relação de ser pessoas negativas. Então, no primeiro momento da vida do cachorro, uma das primeiras referências que ele cria é com você, que vai ser a família dele. Só que logo, em um período curto de tempo, ele também tem uma relação com uma segunda pessoa, que é o médico veterinário, que vai lá chuchar uma vacina nele, enfiar um termômetro no fiofó. E isso não é legal. Então a experiência, a referência que o cachorro cria é você como uma pessoa legal e aquela pessoa veterinário, lógico, né, com todo respeito aos veterinários, mas existem métodos que podem ser mais interessantes para o cachorro não criar uma relação negativa. Então a gente precisa mostrar para ele que uma pessoa de jaleco branco dentro do consultório não é tão ruim. Senão o que a gente está criando de memória em relação a essa figura, entende? E aí o seu papel vai ser ajudar o seu cachorro a entender como se relaciona com pessoas, ao mesmo tempo ajudar ele a entender que pessoas que vão fazer parte da vida do cachorro a vida toda não são um problema. As pessoas, elas podem ser pequenas,
grandes, gordinho, magrinho, tons de pele. Talvez você já deve ter ouvido falar ou visto, ou alguém falou que o cachorro não gostava de pessoas de pele negra, ou o cachorro não gostava de pessoas brancas, isso acontece também, ou o cachorro não gostou de pessoas japonesas, ou o cachorro não gostou de algum tipo de situação. O que acontece normalmente é que cães que não gostam de outras pessoas por conta da pele ou do tipo da pessoa, né? Cabelo mais black power, um cabelo ondulado, um cabelo cheio ou uma pessoa careca, normalmente significa o quê? O cachorro não criou uma relação com aquela pessoa. Então, você que é uma família que é branco, de pele branca, a família toda é pele branca. O cachorro viveu 1 ano só vendo pessoas de pele branca. O que vai acontecer quando ele vê pessoas de pele negra? Simplesmente ele vai ver que aquele indivíduo não faz parte da rotina dele. E o contrário também, tá? Porque isso aqui não é racismo e cachorro não tem racismo. O que ele vê é coisas que ele vive e coisas que ele não vive. Então, se a sua família é de pele negra, ele só vê gente de pele negra. Quando ele vê uma pessoa de pele branca, o que vai acontecer? É diferente. Porque cada pessoa tem um odor diferente, uma textura de pele diferente. A transpiração do corpo é diferente. Então, uma pessoa que é um pouquinho mais gordinha, naturalmente acaba transpirando mais do que uma pessoa muito magrinha. Uma pessoa japonesa, por exemplo, ela tem uma pele muito mais seca, transpira muito menos. Então, uma pessoa que tem uma pele que transpira mais oleosa, emite mais odor e gera um desejo maior do cachorro. Então, entender sobre o indivíduo é fundamental. E o seu cachorro ele precisa aprender todos os tipos de pessoa e é o seu papel apresentar essas pessoas. Agora, como o cachorro vai se comportar em relação às pessoas? Aí depende de você ensinar. É para ele pular e morder? Não. É para ele fazer o que então? Por isso que é importante criar as regras em relação à pessoa. Eu quero que ele esteja calmo perto das pessoas. Eu quero que ele fique indiferente a algumas pessoas. Assim como, entenda que quando eu me refiro a pessoas, é tudo o que está relacionado à pessoa. Objetos que as pessoas usam. Então, por exemplo, eu piloto moto. Então tem cães que não podem ver capacete, porque criou uma experiência negativa com capacete. Capacete é um objeto que o ser humano usa. Logo, se tem um capacete, tem um ser humano. Se eu não gosto de ser humano, eu começo a não gostar do capacete. Então, capacete, jaqueta, blusas. Então, pessoas que moram em ambientes de muito frio, blusa. E pessoas que moram em ambiente de muito calor, por exemplo, quando faz frio, tá muito quente o tempo todo. Não tá vendo ninguém de blusa. Um belo de um dia aparece alguém com uma blusa gigantesca. O cachorro vai estranhar aquilo. Assim como outros objetos que correlacionam a pessoas. Então, por exemplo, crianças. Cães que não gostam de crianças. Por quê? Não criaram a primeira relação com a criança. Mas criança brinca. Criança tem brinquedo. Criança tem, por exemplo, uma bicicleta. Então, bicicleta, criança. Se eu vejo bicicleta, logo tem criança. Então, para que o cachorro não crie relações negativas com as pessoas, é extremamente importante a gente mostrar ao mundo quem são as pessoas. Pessoas trazem coisas boas, pessoas não causam desconforto. O maior problema é esse. Então, a forma que você se comunica, a forma que você toca, que você olha, que você fala, vai ajudar seu cachorro a entender que é um ambiente, pessoas são legais ou não. Se você só dá bronca no seu cachorro, o que ele começa a entender? Que ele vai ficar com medo. Se você dá bronca, significa que outra pessoa provavelmente pode dar bronca. Só que a relação que o cachorro cria através do vínculo é que a família é algo que ele aprende a tolerar coisas que a família faz. Sabe aquela piada sem graça que seu tio faz no Natal? Que você não gosta, mas você pensa, puta, é meu tio, né? Fazer o quê? É uma vez no ano que ele vem aqui, beleza, eu tolero isso. Só que você não vai tolerar uma piada dessa de uma pessoa da rua que você nunca viu. Você vai se sentir ofendido. Você pode até querer brigar com a pessoa. Então vamos pensar no cachorro. O cachorro que ele tá lá recebendo bronca o tempo inteiro, mas você é a pessoa essencial para a vida dele, é a família dele. Ele aprende a tolerar, então ele vai evitar conflitos com você. Você vai dar uma bronca, ele vai baixar a cabeça e vai sair. Agora, se é uma pessoa que ele não conhece, ele pode querer o quê? Rosnar,
morder. E ele vai fazer isso quando a relação com o ser humano não foi construída de maneira adequada. Então, para que você não tenha problema e evite já até conseguir contratar um profissional para ajudar você a construir isso, você vai criar um ambiente legal relacionado a pessoas. Pessoas traz carinho, pessoa traz brinquedo, pessoa traz petisco, pessoa traz comida. E você vai começar a ensinar para ele alguns comandos, alguns comportamentos simples que, inclusive no meu Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, tem muitos vídeos de como ensina isso de uma maneira bem rápida. Tem no Instagram, tem no TikTok, depois você dá uma olhada lá. Você vai usar isso para começar a criar uma associação no mundo com o cachorro, que é uma coisa legal. Para que no futuro, quando ele vai passear, ele vai ver pessoa, a pessoa nunca traz algo ruim. Pessoa traz carinho, pessoa traz conforto. Pessoa não pode, em hipótese alguma, trazer dúvida, trazer insegurança, trazer medo. É justamente isso que faz com que muitos cães ataquem pessoas e acabe tendo aí o climão horroroso de ter um cachorro problemático. Então, para evitar tudo isso, simplesmente é só adequar essas 5 coisas que a gente acaba tendo uma construção muito mais saudável com os nossos cães. Eu acho que você achou que era simples, né? É simples, mas existe uma complexidade também fundamental a ser entendida. E você precisa ser o especialista no seu cachorro, entender quem é ele, qual é a individualidade dele, qual é o temperamento dele, o que de fato é possível modificar, o que não é possível modificar. Porque no mundo de internet parece que tudo é muito simples. Parece que cachorro é como se fosse uma peça que tudo que eu não quero é só eu tirar a peça e deixa de existir. Mas não é assim. Infelizmente, a verdade é que você vai precisar criar as habilidades necessárias para gerenciar o seu cachorro, mas que no fundo tudo está sob o seu controle. Entenda que nunca é culpa do seu cachorro. Se o seu cachorro ele é de um jeito que você não gosta, infelizmente sinto em te informar, mas partiu da sua decisão. Você escolheu aquele indivíduo. Inicialmente você escolheu porque ele é bonito, porque ele é fofinho, mesmo que seja um cachorro adotado, resgatado, ele vem de um histórico. E é importante considerar isso. Agora, o que a gente faz? Trabalhamos no que nós conseguimos controlar. Não fique chateado por não conseguir algumas coisas, faz parte. Não fique frustrado, essa foi a sua decisão, então como adulto, assuma esse compromisso e faça o que é possível. Então tudo que eu falei aqui para você, caso você tenha qualquer dúvida, você vai me perguntar no comentário. Eu vou fazer novos vídeos a partir do que você citar. Se eu te ajudei, deixa o seu like. Se você não gostou de algo, em vez de você dar um dislike, o negativo, deixa o seu comentário. Eu gosto que, caso você não tenha gostado, caso você precise criticar, que seja uma crítica construtiva. Eu sou um produtor de conteúdo inicial agora aqui no YouTube, mas já produzo conteúdo há um tempo, agora a gente vai pegar um pouco mais firme. E a melhor maneira de me incentivar a fazer uma coisa bacana é o seu like, é a sua dúvida e é a sua crítica construtiva, que eu vou receber ela de uma melhor forma possível. E se você não consegue encontrar um profissional aí na sua região e deseja contratar um profissional, eu faço um trabalho online também, tá? A gente faz consultoria online, eu atendo todas as regiões do mundo, inclusive, Eu sou aqui do interior de São Paulo, atuo aqui de maneira presencial, mas caso você precise, eu também faço um trabalho online. Além disso, eu tenho um treinamento online, um curso online. Ele não é uma consultoria online. O que seria o curso? É uma estrutura digital construída em módulos. São vídeos gravados ensinando passo a passo como você pode construir os comportamentos. É exclusivo para donos de cachorro, tá? Eu chamo esse treinamento de tutores autodidatas, que é para você que aprende as coisas, que gosta de se dedicar a aprender, quer aprender para oferecer o melhor para o seu cachorro, e é uma plataforma digital. Você tem acesso a ela e todos os meus conteúdos online construídos de passo a passo. Você vai ensinar todos os comportamentos que você precisa para integrar o seu cachorro na sua vida, além de aprender muito sobre ele. Como eu disse ao longo do vídeo, tem muitas coisas que você vai precisar das habilidades, não é sobre o seu cão. Então, se você quiser conhecer esse conteúdo, eu vou também deixar o link aqui na descrição. É um conteúdo
pago, mas tem um valor muito pequeno para a entrega que eu faço para você, tá? Além de todo o suporte. Você pode ter acesso por 15 dias e se você não gostar, você solicita a sua saída e o seu reembolso, você tem o seu dinheiro 100% de volta, sem problema nenhum. Mas é a melhor forma que eu tenho de conseguir te ajudar. Ou você encontra um profissional, que normalmente um profissional que vá até a sua casa, que faz um trabalho personalizado com você, é um pouquinho mais caro, porque o trabalho ele é necessário e eu me dedicar, ou qualquer profissional se dedicar para entregar uma solução para você, tem um custo. Existe o custo do conhecimento, existe o custo da experiência. Então, você pode resolver muitas coisas acelerando através de um investimento. Caso você não possa, não tem problema. Esses conteúdos estão aqui para poder te ajudar e entregar da melhor forma. Eu espero ter te ajudado até aqui. E se você, novamente, tem qualquer dúvida, pode perguntar aqui. Vocês vão ver que os meus conteúdos eles vão ser mais realistas, não vou trazer não são grandes edições. Existirão alguns pequenos erros de fala que normalmente eu acabo cometendo, porque aqui, apesar de eu separar alguns tópicos como um roteiro, a gente vai seguindo aqui e eu vou sentindo a temperatura de vocês. Em breve teremos lives também, então se você gosta desse tipo de conteúdo, as lives são ao vivo e aí a gente vai criar algumas interações, então já se inscreva no canal, clica aqui, não vai custar nada para você, inscreve no canal, dá o seu like se você ainda não deu, que isso ajuda a plataforma a entender que as pessoas estão gostando e aí a gente ajuda mais pessoas. E outra, é totalmente gratuito, você não está pagando nada para ter essas informações. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.